Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, qual é o objetivo? Me perguntaram recentemente, esse curso que vai começar, é para qual concurso? Olha só, gente, ultimamente, no ano passado, nesse ano, 2022, eu tenho feito diversas turmas específicas para o magistério. Fizemos Lauro, Camaçari, Mata de São João, Simões Filho, SEC. Então, a gente montou diversas turmas específicas. Geralmente, nós aqui montamos as turmas tão logo o edital saia. Né? O edital sai, a gente pega a turma, monta a turma com base no edital, trabalha 100%. O objetivo desta turma aqui é algo que eu costumo falar muito para todo mundo. Terminou o concurso, terminou de fazer, não para de estudar. Vão abrir outros concursos. A gente tem aí, só de cara a gente sabe que Feira vai abrir concurso, a gente também deve ter Dias d'Ávila, entre outros municípios que fatalmente vão abrir concurso. E até mesmo concursos que já aconteceram, como da própria SEC, lá na frente vai abrir novamente. Né? O que a gente não pode é parar de estudar. E não digo nem necessariamente no cursinho, mas você pode estar pegando material, lendo, estudando. Se você para, na hora de você retomar, é muito complicado. É muito complicado. Né? Porque você tem que relembrar tudo. O ideal é você estar revendo todos esses conteúdos. Até por causa disso, né, nós montamos, e eu sempre tenho os cursos regulares, mesmo sem ter edital, justamente para as pessoas estarem revendo, né, atualizando os conhecimentos e estarem estudando sem a pressão do tempo. Porque uma coisa é você assim, eu tenho que estudar tudo porque a prova é daqui a 2 meses. Outra é você, eu tenho que estudar tudo porque eu estou me preparando para a prova. E quando o edital sair, 50%, 60% do conteúdo eu já vou ter estudado. Eu vou me dedicar só ao que está no edital. Né? Então, o objetivo é esse. Aqui a gente vai trabalhar conhecimentos pedagógicos, incluindo a legislação educacional e língua portuguesa. Alexandre, isso tudo é coisa pra caramba. Eu acho que se eu fizesse um curso de 1 ano, não daria tempo, né, de ver tudo. Mas o objetivo é a gente fazer uma preparação para concurso, pegar os temas que mais caem, quais são as abordagens. Qual é a banca? A gente não tem banca, né? A gente, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês hoje aqui, Constituição Federal, Educação na Constituição Federal, que fatalmente cai um monte de concurso. Os exercícios que vocês vão fazer vão ser exercícios das mais diversas bancas, todos desse ano de 2024. Então, a gente vai ver, inclusive, a abordagem que eles estão cobrando, né, atualmente. A gente teve algumas modificações, não na Constituição em si, mas nas legislações. A gente teve uma modificação importantíssima na LDB, tratando da gestão democrática da educação. Então, isso, quando a gente for falar de LDB, a gente vai estar abordando isso nesse contexto. Então, qual é o objetivo? Dentro desse período, né, que a gente vai estudar, que a gente chegue lá ao final com uma excelente base para prestar a prova. Tá? E aí me perguntaram recentemente, Alexandre, se sair um edital no meio do caminho? Às vezes acontece, né? Feira de Santana pode sair embora, não acredite que saia tão cedo assim, não. Mas se sair um edital no meio do caminho, a gente sempre adapta aqui o curso para poder atender a esse edital também. Nós já fizemos isso, inclusive, com a SEC, né? A gente tinha uma turma regular, abriu o edital, a gente adaptou para dar continuidade à turma. Ok? Duração. Nós estamos prevendo que nós vamos ter 20 encontros, 20 sábados. Isso daí vai dar aproximadamente, né, 5 meses. É basicamente o que a gente vai ter. Então, a gente está começando agora e a gente deve ir até lá mais ou menos julho. E provavelmente vamos ter algumas aulinhas ali no meio. Né? Eu sempre gosto de colocar umas aulas extras, uns conteúdos, por exemplo, durante a semana eu vou trabalhar algum conteúdo que eu acho que seja importante para vocês. Então, vou estar convidando para que vocês participem. Lembrando sempre, todas as aulas, sem exceção, são gravadas. Tá? Então, o fato de você não poder assistir num dia
Você não vai poder participar ao vivo, mas você vai ter acesso a essa aula. Em relação a isso, deixa eu fazer uma observação também. O pessoal que está lá no grupo do WhatsApp da turma, né, Magistério Regular, que é a nossa turma no WhatsApp, do grupo do WhatsApp dessa turma, tão logo a gente conclua a aula aqui hoje, vocês vão ver que lá no linkzinho na descrição do grupo, né, e eu vou ver se eu coloco também, vou fixar a mensagem. Vocês já vão ter os dois links. O da aula ao vivo, que não é esse, porque essa é uma aula aberta, né? A gente está recebendo aqui alunos que, inclusive, não são da turma. Primeira aula eu sempre faço isso, né? Para o pessoal poder participar. Mas vocês vão ter o link da, da, do Classroom, onde vai estar todo o material, inclusive os exercícios da aula de hoje, a gente não vai fazer correção, né? Eu só vou passar para vocês os exercícios. Na próxima aula a gente vai fazer a correção deles. E o vídeo da aula gravada, que provavelmente só vai estar amanhã, né? Geralmente, pergunta que se faz, né? Não assisti a aula, ela vai estar disponível quando? Geralmente no dia seguinte. No dia seguinte ela já está lá. E os encaminhamentos para as aulas seguintes. Então vocês vão ter lá o link do Classroom. Quem não conhece o Google Classroom, é só clicar no link e vai ter lá o participar da turma. Clicou, você automaticamente está lá. Aí é só ir lá na aba de materiais, né, de atividades, e vocês vão ter lá o material numerado aula por aula. Aula 1, com a data, aula 2, aula 3, e por aí vai. E, além disso, vocês vão ter o link das aulas ao vivo. As aulas ao vivo sempre acontecem no mesmo link, que não é esse, tá? Esse link vai estar lá também para que vocês possam já no sábado que vem, mas sempre no grupo eu coloco, né? Que às vezes o pessoal se perde um pouco, eu sempre coloco lá o link no grupo, para o pessoal não ficar muito perdido, ok? Então, assim, dadas essas primeiras orientações sobre o curso, vamos começar então nosso primeiro assunto. Eu sempre gosto de começar turmas de preparatório de magistério para esse assunto, porque eu acho que é fundamental. É fundamental. Uma parte que, assim, geralmente, todo curso, toda pessoa que quer fazer concurso e fala assim, por onde eu começo? Eu falo, você tem que começar a estudar antes do edital sair. Estudar quando o edital sai, você vai se atropelar todo. Estuda antes, né? Aí eu estudo o quê? Depende. É para professor? Se é para professor, não tem como não estudar legislação educacional e conhecimentos pedagógicos, independentemente de qual seja o município, o estado, o cargo, vai cair isso daí. Então, sempre que eu começo um curso novo, eu começo por um assunto. Constituição Federal. Por quê? Todo, todo o arcabouço legal que rege a nossa educação, ele vem de lá da Constituição. Vem de lá da Constituição. A Constituição é de 1988. Isso quer dizer o quê, Alexandre? Que antes de 1988 não existia educação? Não. Quer dizer o seguinte, que qualquer lei que contraria o que está na Constituição de 1988 é inconstitucional, ela não vale. Então, até mesmo as leis de antes, elas só puderam continuar com validade caso elas não afrontassem a Constituição. É o que se chama no direito da recepção. Essas leis foram recepcionadas pela Constituição. O grande problema é que, assim, nós tínhamos uma LDB antes da Constituição de 88, que era uma LDB de 1971 ainda. Só que, que era a legislação que regia a educação como todo, dava as diretrizes da educação. Até por causa da aprovação da Constituição em 88, essa LDB ela foi modificada. E tivemos uma nova LDB em 1996, que é a LDB que está em vigência hoje. Né? A LDB que daqui a 2 anos vai fazer 30 anos. Mas ela já recebeu várias emendas e tudo mais. Mas, enfim, estudar legislação educacional perpassa em a gente estudar a Anticonstituição Federal. Não estou falando de estudar a Constituição inteira. Seria ideal, inclusive. Mas, principalmente, no capítulo que fala sobre educação na Constituição. Isso a gente precisa saber, tá? E é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, ok? Então vamos lá.
O primeiro artigo, né, quando a gente pega a Constituição Federal, o primeiro artigo que fala especificamente, que está lá no capítulo sobre educação, é o artigo 205. E o artigo 205 vai falar assim, ó, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então vamos lá, que aqui tem algumas informações importantes para a gente. Primeiro ponto, a educação é um direito de todos. Ah, isso é óbvio. Não parece óbvio hoje, mas isso não é tão óbvio há um tempo atrás. Quando a gente fala que que a educação é um direito de todos, o que a gente está dando a entender é o seguinte: não se pode, é um direito constitucional. Você não pode, em detrimento de outras situações, relegar o direito à educação. Você quer ver um exemplo muito claro? Em muitas escolas, e ainda existe um vício muito grande, de expulsar alunos indisciplinados. Isso contraria o artigo 205 da Constituição. Sabe por quê? A educação é um direito de todos. Como é que você vai expulsar? Você vai tirar um direito maior. Ah, ele é indisciplinado. Mas o direito maior é o direito à educação. Né? O direito maior é o direito à educação. Então, em nome de outras situações, você não pode privar ninguém de um direito. Né? Aí o pessoal sempre me pergunta. Oi, Carla, pode falar. É uma pergunta, um comentário, uma pergunta. Lá na década de 80, quando o aluno era expulso de colégio público no Rio, a criança, o adolescente só podia ser matriculado em colégio particular. Porque eu não sei como é que era, mas o comentário que se fazia era que se saísse da escola X pública, as outras todas ficavam sabendo. E aí a criança só em escola particular. Até porque existia essa situação de recusar a matrícula. Hoje, à luz da Constituição de 88, recusar matrícula é impossível. Você não pode recusar uma matrícula. Né? Por quê? Porque o direito à Constituição é um direito subjetivo, um direito público subjetivo. Não tem como simplesmente você falar assim, ah, não vou te matricular, não. Isso dá Ministério Público, inclusive. Né? Educação é direito de todos. E aí vem uma segunda parte, é dever do Estado e da família. Não é dever só do Estado e não é dever só da família, é dever dos dois. O Estado deve prover as condições para a educação, com escolas, com professores, com tudo. E a família tem o dever de matricular, de acompanhar a frequência e de tudo mais. Então percebam que ao mesmo tempo que é um direito, é também um dever. E o dever é do Estado e da família. Isso daqui costuma ser uma questão de prova, principalmente para os mais distraídos, né? O dever constitucional de educação, ele é de quem? O dever constitucional de educação é do Estado e da família. Aí vem algumas situações, porque em muitos textos, né, a gente tem que o dever também é da sociedade. Só que a Constituição fala do Estado e da família. Tá? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Olha aqui, não é que a Constituição não fale que a sociedade não é responsável. Ela vai ser promovida e incentivada, mas não é um dever. A diferença parece simples, mas ela é bem pontual. Né? E aí vem uma situação. Qual é o objetivo da educação? Né? O que se pretende com a educação? E aí são 3 pontos. O pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Muito cuidado. Vocês vão ver, principalmente quando a gente for falar de LDB em aulas posteriores, que vocês não vão ver na LDB em nenhum documento legal falar em mercado de trabalho. Vocês vão ver qualificação para o trabalho, vocês vão falar do mundo do trabalho, mas vocês não vão ouvir falar em mercado de trabalho. Por que vocês não vão ouvir mercado de trabalho? Entende-se mercado de trabalho como a preparação de uma pessoa para uma lógica estritamente capitalista. E essa era uma noção muito em voga na época da ditadura militar, né?
ensino tecnicista, que a gente também vai falar lá na frente. Preparar as pessoas como se a escola fosse uma grande fábrica e o produto final fosse uma pessoa preparada para trabalhar no mercado. E a Constituição agora, a educação, né, depois desse período de regime ditatorial, se começou a entender que a educação é muito mais ampla que isso. A educação ela não pode servir apenas para ocupar vaga em mercado de trabalho. Ela é muito mais ampla. E o próprio artigo 205 encampa isso. Pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. E, é claro, qualificar para o trabalho. Né? A gente quer profissionais qualificados, sim, para atuar no trabalho. Né? Que a pessoa possa escolher. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala em qualificar para o trabalho, a gente também perpassa pelo poder de escolha. Eu falo como experiência própria. Eu trabalhei numa comunidade muito carente no Rio, muito carente. E, às vezes, as crianças, os adolescentes lá, eles não têm sequer perspectiva de vida. Eles não pensam em ser engenheiros, médicos, advogados. Não estou falando todos, a gente não está generalizando, mas grande parte dos alunos que eu trabalhei, uma vez eu tive, fiz essa atividade com eles, o que você quer? Quando você quer sair da escola, você quer fazer o quê? Muitos, sabe o que eles queriam? Ser motorista de ônibus, ser empacotador do mercado. Não que não sejam profissões dignas, mas é justamente isso que a gente quer criticar. Essa herança que a gente tem dali do período ditatorial era um período que era feito, o Pedro Demo fala muito disso, da escola pobre para o pobre. Tem escola de pobre e a escola de rico. A escola de pobre é para formar os funcionários do supermercado, é para formar o mecânico, é para formar esse pessoal, né, que vão atender a elite. E a escola do rico é para formar os altos dirigentes, é para formar o médico, o engenheiro, o juiz, o promotor. Então, isso era um modelo que era plenamente adaptável à sociedade da época da ditadura militar. O que acontece é que a gente chega ao ponto de dizer, não tem como esse modelo continuar funcionando. É preciso que a escola do pobre tenha a mesma qualidade da escola do rico. Justamente porque o objetivo constitucional da educação é o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, mas não para um trabalho qualquer. É para o trabalho que a pessoa tem aptidão, que ela queira. E essa expansão até mesmo de consciência, de saber assim, não, eu posso, eu tenho como, foi um dos grandes desafios pós-Constituição de 88. Ok? Então, esse artigo 205, embora pequeno, ele traz muita situação e é bom a gente repassar isso daí. Continuando. Artigo 206. Aqui vem um dos artigos-chave, que são os princípios constitucionais da educação. Se você for pegar a LDB, você vai ver lá, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí você vai ver assim, ó, são os mesmos que estão na Constituição? Alguns sim. Por quê? Porque o que está na Constituição é o que vai balizar todas as outras leis. Então, a Constituição não pode falar uma coisa e você falar outra. Você, no mínimo, tem que falar o mesmo que a Constituição fala. Tá? Porque a Constituição é a lei maior. Nada contraria a Constituição. E aí é importante, no artigo 206, a gente ver quais são os princípios constitucionais da educação. Porque tem alguns princípios da LDB, do ensino, que não estão na Constituição. Esses princípios constitucionais, eles têm mais peso ainda, porque eles estão na Constituição. Né? Então, que princípios são esses? Vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Você vai falar assim, Alexandre, existe isso? Eu vou falar para você. Não, hoje não tem. Como assim não tem? Vou te dar um exemplo. Reflita comigo. Um aluno
que mora numa região nobre, vou dar um exemplo aqui de Salvador, né? Que mora em Taigara, no Imbuí, sei lá, uma região nobre da cidade, Corredor da Vitória. Ele tem as mesmas condições de acesso e permanência de um aluno que mora numa comunidade muito carente, violenta, sem saneamento básico. As condições de acesso, de acessar a escola e de permanecer na escola dos dois são iguais? Reflexão para vocês, sim ou não? Não. Por quê? Porque a criança que mora num bairro simples, nessas condições, até para ela sair para ir para a escola, é um perigo. Eu lembro que deve ter uns 20 anos mais ou menos, duas irmãs lá no Grajaú, Vila Isabel, eu estava lá de férias, no Grajaú, e duas irmãs saindo para a creche e teve um tiroteio no Morro dos Macacos. Uma das crianças recebeu a bala e faleceu. E uma criança que mora no Imbuí, Corredor da Vitória, vai de condução escolar, pai e mãe leva, tudo isso. E a segurança dentro da escola também é bem maior do que... Pode ver aí, quando acontece alguma tragédia com um aluno, a maioria dos casos é em colégio público, porque muitos ainda não são televisionados, não vão para a mídia, porque não tem interesse, né, de manter uma educação, um ambiente escolar seguro, tranquilo, que realmente faça pelo aluno o que ele tem direito. É porque em muitos desses casos, né, Carla, a educação é vista como... Muitos desses casos não. Para muitos governos, a maioria deles, inclusive, eu não vou colocar todos, porque eu não posso generalizar, porque eu não conheço todos. Mas para a maioria dos governos, a educação é um gasto. Ela é um gasto. E gasto Alexandre, faz. é, Oi, pode falar, Judvan. é, além dessa questão que a Carla falou, veja só, tem a questão também, tipo assim, da criança que se alimenta bem e aquelas que falta refeição. E aí a gente para e pensa, a condição daquela criança que estuda pela manhã. Duas crianças estudam pela manhã. Uma está bem alimentada, a outra não está. Então, isso já é um fator que interfere muito na aprendizagem, em tudo se falando, né? Sem falar naquilo que, tipo assim, o que ela vê diariamente dentro de casa, na família, que às vezes não tem estrutura, condições insalubres. Então, é uma diferença muito grande, né? Eu trabalho em uma escola aqui perto, e assim, a educação aqui é muito valorizada. Não sei se vocês já escutaram, de Itajibá. É, tem dois porteiros na escola e não entra ninguém sem antes se identificar, se comunicar, justamente por causa dessas questões. A escola hoje tem câmeras, né, toda monitorada. A gente trabalha com FTD, os módulos da FTD. Então, assim, tem material, além dos módulos da FTD, tem livros, PNL. Só que o que acontece? Uma vez uma professora questionou se a gente tem material de escola particular, por que a qualidade não é a mesma? Aí foi respondido, porque nós recebemos alunos que vêm de zona rural e, além de ser de zona rural, tem as condições sociais que interferem na aprendizagem. Então, por isso que a gente precisa ainda estar suando muito, trabalhando muito para oferecer o melhor para essas crianças. Isso aí que o Judivan falou, eu acho que é o ponto central. Uma frase que ele acabou de falar. As condições sociais impactam diretamente na aprendizagem. Diretamente. Você pode ter uma escola com uma infraestrutura maravilhosa, claro que isso vai ajudar muito. Mas as condições sociais, elas são um ponto central. Sabe por quê? Eu sou o meu tema de estudo em mestrado, pelo qual me dediquei muito tempo, foi a educação integral. Eu sou um dos defensores da educação integral. Não estou falando, percebam que eu não estou falando de educação em tempo integral, estou falando de educação integral. Eu sou defensor da educação integral em tempo integral, né?
mas eu só quis fazer essa observação. Em breve falaremos mais sobre isso. Os impactos que um ambiente degradado onde a criança mora causa na aprendizagem. É muito... O próprio exemplo que a Carla citou, né? Uma família rica tem todo um sistema de proteção. Não é só estudar numa escola com mais infraestrutura, até porque tem muita escola pública, como o Judivan falou, que tem estrutura boa. Tem muita. Tem muito município que valoriza. Agora, não é só isso. Não é só isso. Sabe por quê? Questão que foi colocada agora, alimentação. Quantas crianças vão para a escola sem tomar um café da manhã? Né? Às vezes, mas a escola dá o café, dá o almoço. Ela vai para casa e às vezes não tem que comer o resto do dia. A gente vê, vocês lembram que na época da pandemia, muitas escolas estavam abrindo durante a pandemia porque as crianças praticamente era a única refeição do dia. Olha o local da onde a gente está falando. Né? Isso é a nossa realidade. Isso é a realidade da escola pública no Brasil. Esse é o nosso público. Né? Então, quando a gente fala em igualdade de condições de acesso e permanência da escola, basicamente a gente tem que entender isso numa perspectiva de grande desigualdade social que a gente vive. Hoje, no Brasil, a gente conseguiu uma coisa que há 20 anos atrás, vamos botar aí 30 anos atrás, era praticamente impensável: universalizar o ensino fundamental. A quantidade de crianças fora de sala de aula no ensino fundamental era uma coisa absurda. Hoje, basicamente, o ensino fundamental foi universalizado. Só que o nosso grande desafio é que essas crianças permaneçam na escola. Porque a educação básica no Brasil, ela é um funil. Entra todo mundo. Só que aí vai afunilando. Lá na boquinha do funil, no final do ensino médio, ainda sai muito pouco. Porque existem vários obstáculos aí no meio. E nós vamos falar muito sobre isso no curso. Um dos obstáculos, por incrível que pareça, é a própria escola. A escola, às vezes, não se coloca como um instrumento de auxílio, mas como um próprio obstáculo para isso. E a gente vai analisar essas questões futuramente. Tá? Vamos para o segundo inciso: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Um dos princípios do ensino é essa liberdade. A gente não pode, e eu me lembro, esse inciso está muito ligado com outro que fala da diversidade de práticas pedagógicas, né, e tudo mais. Eu me lembro que há um tempo atrás, e ainda existe esse movimento do Escola Sem Partido, né, que a princípio, quando você fala assim, não, eu sou a favor, partido não tem que estar na escola. Só que, na verdade, o que esse movimento queria era tirar qualquer tipo de reflexão sobre a realidade. Quando você lê, e eu tive a curiosidade de ler, não estou falando porque eu ouvi falar, porque eu li, um dos objetivos daquele documento era justamente você não tocar em determinados assuntos. Era não tocar em determinados assuntos. E a Constituição assegura, inclusive, essa liberdade de ensinar, de pesquisar. As pessoas, às vezes, elas têm uma visão, né? Olha, eu trabalho na educação há mais de 20 anos. Passei por muitos lugares. Em todo esse tempo, para não dizer que eu nunca vi um professor que era mais... que entrava muito com política partidária, falar de partido, eu vi um. E as crianças entravam por aqui e saíam por aqui. Eu, particularmente, e eu sempre gosto de colocar isso, a educação é um ato político. Paulo Freire já colocava isso. Só que a gente não pode confundir política com política partidária. Ato político é um ato de escolha. Quando eu montei a aula de hoje para falar com vocês, foi uma decisão política minha. Por que eu comecei falando de Constituição? Isso é uma decisão política. Porque eu entendo que a Constituição são as bases para a gente construir toda uma rede de conhecimentos que vai auxiliar vocês. Isso é uma decisão. Decisão é um ato político. É uma escolha de conteúdo. Quando vocês escolhem dar uma aula
de história e fala em descobrimento do Brasil, isso é um ato político. Vocês optaram por entender o processo de chegada dos portugueses no Brasil como uma descoberta. Descobre-se só o que não existe. Né? Para eu descobrir alguma coisa, não existia. O país já existia. Né? Então, existem formas de você falar isso. Você não precisa falar descoberta do Brasil, você pode falar chegada dos portugueses, até invasão aos portugueses. E isso, se você usar, também é uma escolha política que você faz. Agora, perceba, uma coisa é a escolha política que você faz em relação aos conteúdos, à abordagem, a tudo mais. Outra é política partidária. É você falar que A é melhor que B e que a gente tem que votar em A ou em B. Isso é política partidária. A reflexão sobre a comparação de governos, de modos, faz parte da análise do contexto, né? O que é totalmente diferente de uma coisa mais partidária, que eu também sou totalmente contra. Mas lembre-se, não era o objetivo desse movimento. O objetivo desse movimento era só suprimir alguns assuntos para fazer com que outros, dentro da ideologia política partidária deles, levassem em consideração. Então, o movimento Escola Sem Partido, na verdade, era o movimento Escola com Partido deles. Né? E isso eu sou totalmente contra, sempre fui. Qualquer tipo de movimento político partidário dentro da escola, independente de qual seja a orientação ideológica. Até porque, assim, eu sempre, quando trabalhei com os meus alunos, até com professores, eu acho que é importante discutir ideologia política, né? Os tipos de ideologia, o que pensa cada um, mas sempre se posicionar de uma maneira crítica a todos eles. Né? Isso é fundamental. Prosseguindo. Olha aí, ó, esse terceiro que eu falei, que é basicamente complementar a esse que eu acabei de falar. Pluralismo de ideias, tira esse acento agudo aí, né? Porque na hora que eu copiei ainda, eles não tinham entrado ainda com um novo acordo ortográfico. E de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Né? Existe uma coexistência de instituição pública e privada. Tem país que não tem educação privada. Vocês sabiam que tem país que não tem educação privada? É só público. E tem país que não tem instituição pública, é só privado. Então, o Brasil ele admite a coexistência tanto do privado quanto do público. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Né? Isso é uma questão constitucional. Então, quando você fala assim, não, a partir de agora o ensino público vai ser cobrado. Para fazer isso, tem que mudar a Constituição. Tá? Tem que mudar a Constituição. E uma Constituição ela só é alterada através de emenda constitucional. Não é uma votação simples. Assim, às vezes eu paro e penso, como se gasta dinheiro no Brasil à toa. Eu vi outro dia uma Câmara dos Vereadores de um município do interior aí qualquer, que aprovou uma lei que era totalmente contra a Constituição. Totalmente contra, foi aprovada. É só o trabalho de ter tudo isso, né, de fazer, porque isso não é de graça. Né? Se bobear, ainda teve sessão extra pagando esses vereadores. Aí agora o Ministério Público simplesmente vai entrar lá no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça vai julgar inconstitucional. Ou seja, você movimentou com todo um sistema judicial para dizer uma coisa que é óbvia. Que não pode fazer isso. Né? Não foi sobre gratuidade, não, mas era alguma coisa constitucional. Assim que lembrar, eu falo para vocês. Eu vou lembrar e falo. Tá? Mas toda hora, se vocês abrirem aí o jornal, o que mais vocês vão ver isso? É a Câmara dos Vereadores aprovando lei absurda, né? Que não tem nada a ver. Ela é absurda porque, primeiro, não é atribuição de Câmara dos Vereadores aprovar determinadas leis, e segundo, ainda que seja, não pode contrariar o que diz a Constituição, que é uma coisa óbvia, que qualquer pessoa deveria saber. Né? Quinto, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Alguns pontinhos aí para falar. Primeiro, esse ano foi aprovada a Lei 14.817,
que incluiu uma série de situações. Essa a gente vai estudar, tá? A gente vai estudar essa lei, a 14.817, que fez algumas modificações nessa questão de valorização dos profissionais da educação. A Constituição obriga que hajam planos de carreira para os profissionais da educação. Por isso que, assim, muitos municípios não tinham, tiveram que ter, porque foi obrigatório plano de carreira. O que é o plano de carreira? É justamente o servidor entrar e saber que ele vai progredir na carreira, ele vai poder acrescentar os cursos que ele for fazendo, e isso vai gerar uma valorização pecuniária para ele, ele vai poder ter seu salário aumentado, vai ter adicional por tempo de serviço, isso é o plano de carreira. Existem planos de carreira muito bons e existem planos de carreira muito ruins, né? Porque cada município aprova o seu, cada estado aprova o seu. Mas, independente de ser bom ou ruim, tem que ter, porque a lei manda, tá? E aí, essa segunda parte aqui é uma parte da até tristeza na gente, né? Com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Aí o pessoal sempre me pergunta, e o REDA? O REDA, o contrato por tempo determinado, contrato excepcional, o nome já diz, ele deveria ser excepcional. Excepcional. Você quer ver um exemplo? Poxa, eu estou com 10 professores licenciados. Ou então estou por licença de saúde, por licença maternidade, porque está cursando no exterior. Eu não posso chamar uma pessoa concursada para ocupar a vaga dessa pessoa, porque ela vai voltar. Aí eu justifico ter um REDA. É um contrato excepcional ali para aquele tempo. Quando o professor chegar, acabou o contrato. O grande problema é que, no Brasil, as leis são muito boas, mas sempre se arruma um jeito de dar uma volta nessas leis. E a gente sabe de muitos municípios que vão prorrogando REDA, não fazem concurso há anos, ficam só, né? Excepcional, contrato. E como se não existisse na Constituição, como se não tivesse claro na Constituição a excepcionalidade dos contratos temporários. Né? Mas a gente sabe que tá, né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Vocês vão ver na Constituição Federal, e quem estudar, pegar a Constituição, vai ver várias vezes na forma da lei, nos termos da lei. O que isso quer dizer? A Constituição, ela segura o direito. Ela diz, tem que ter isso. Agora, como vai ser? Vai ser aprovada uma lei depois especificando. Basicamente, o que está acontecendo aqui na gestão democrática do ensino público. A Constituição fala assim, a gestão democrática do ensino público é um princípio constitucional do ensino, mas a lei é que vai determinar isso. E realmente a lei já determinou, né? Quando a gente pega a LDB, e agora recentemente, no ano passado, nós tivemos a LDB detalhando como se dá a gestão democrática do ensino público. E isso, inclusive, é uma das alterações novas da LDB que a gente vai estudar, tá bom? São os conselhos escolares, os fóruns de conselhos e tudo mais. Garantia de padrão de qualidade. Essa daqui era uma coisa muito genérica, né? O que é a qualidade? Garantir como? Né? O que é qualidade para mim pode não ser para você. Olha, o fulano, eu comprei essa roupa, ela é de muita qualidade. Aí quando eu pego, nossa, mas não gostei isso de qualidade, não. Isso daqui é muito ruim. Qualidade é uma coisa genérica. E aí, o que a lei precisa dizer? Para uma educação de qualidade é preciso isso. Foi isso que começou a ser feito. A Constituição, ela só diz, tem que ter um padrão de qualidade. Mas é a lei que vai lá e vai detalhar quais são os pontos que precisam ser adequados. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, que nós temos hoje a lei do piso, né? Essa, na minha opinião, foi uma das maiores conquistas conseguidas pelo magistério de muito tempo para cá. Né? A lei do piso ela é de 2008. 2008. O que acontece? Existiam uma série, perdão, 2008, a 1738. Existiam alguns municípios que pagavam assim um salário mínimo.
né? Se fosse um valor de hoje. Se nós não tivéssemos o piso, muitos municípios, inclusive do interior, estavam pagando um salário mínimo para os professores, né? E a lei do piso, que é uma lei nacional, ela garante aos profissionais do magistério e da educação escolar pública um piso salarial profissional nacional, que hoje é de 4.485, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Piso salarial nacional do professor. Para o ano de 2024, R$ 4.580,57. Essa foi a portaria de 31 de janeiro agora do MEC, que estabeleceu um novo piso salarial nacional. Ou seja, nenhum professor de rede pública pode ganhar menos de R$ 4.580,57 para uma jornada de 40 horas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores avanços que a gente teve, né? E esse piso, todo ano, ele é reajustado. Todo ano ele é reajustado. Uma preocupação que se tinha era assim, os municípios pequenos não vão conseguir pagar. Eles recebem Fundeb, né? O Fundeb hoje é constitucional. Então, tem muita coisa aí que permite que isso aconteça. E o inciso 9º, que é um inciso mais recente, né? O mais recente inciso da Constituição, princípio, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Nós não paramos de estudar nunca. Nós não paramos de estudar porque a gente nunca vai aprender tudo, né? Eu me lembro, logo assim que eu entrei, que eu comecei muito jovem ainda, tinha uns professores lá jurássicos na escola, que quando você ia ver, eles fizeram a graduação e parou. Tinham, assim, 30 anos de formados e nunca mais fizeram nada, porque eles entendiam que aquilo ali era o suficiente. Só que a gente parte do princípio que a gente aprende a vida inteira, ainda mais no mundo com a quantidade de informação que se tem, de coisa nova surgindo, a gente precisa estar sempre aprendendo. E é justamente isso que a Constituição traz, a garantia do direito à educação ao longo da vida. A qualquer momento, a gente pode continuar, se matricular, fazer um curso. Isso é garantido constitucionalmente, né? Isso é a importância dessa garantia, né? Quando a Constituição garante, isso ser desrespeitado é muito mais complicado. Não que não se desrespeita toda hora, mas até judicialmente é muito mais fácil a gente exigir isso, né? O problema é que as pessoas às vezes não sabem dos direitos que têm. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A LDB já fez isso, né? A gente vai ver quando a gente falar de LDB, a LDB já fez isso. Então, já existe toda essa especificação sem maiores problemas. Continuando. Aqui é um capítulo muito importante, porque quando a gente estuda para concurso, a gente não fala muito de ensino superior, e geralmente o concurso é feito para educação básica. Mas tem uma situação muito importante que fala das universidades no artigo 207, né? Que é a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão e patrimonial. É o que a gente chama da autonomia universitária. A autonomia universitária, ela fala o seguinte, as universidades, elas não precisam de autorização de ninguém relativa à sua parte administrativa, de gestão, de patrimônio, principalmente na didático-científica. É o que a gente chama da autonomia universitária, garantida no artigo 207 da Constituição. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé do ensino superior, né? Ensino, pesquisa e extensão. Isso daqui me lembra que no início do governo Bolsonaro, o ministro, eu me esqueci o nome dele, Ricardo Vélez, se eu não me engano, era um colombiano, né? Ele era naturalizado brasileiro. Ele fez uma proposta que obrigaria as universidades a dar ênfase nos cursos que ele achava importantes. Engenharia, direito, e diminuir os cursos da área de humanas, né? Por quê? Porque ele achava que era importante. Só que ele esqueceu que o artigo 207 da Constituição dá autonomia didático-científica para as instituições.
Ele não pode simplesmente dizer o que a universidade pode ou não deve fazer. No Brasil, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender é que, assim, um presidente, um ministro, um governador, um prefeito, eles podem muito, mas não podem tudo. Eles não podem nada que contrarie o que está na Constituição. Tá? Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. A autonomia também está aí com eles. Artigo 208. Isso daqui a gente vai ver muito na LDB, né? Mas aqui é muito importante a gente já começar a refletir aqui, desde já, na Constituição. O dever do Estado, vocês lembram que lá no início, no artigo 205, falava que a educação é o dever do Estado e da família. Tá, e como é que esse Estado ele vai efetivar esse dever? Né? A Constituição, no artigo 208, fala, ela dá as dicas. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de... Primeiro ponto, quem faz concurso não pode deixar de saber o inciso 1º. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Não pude estudar, não pude fazer meu ensino médio, meu ensino fundamental. Eu tenho direito à educação obrigatória e gratuita. Dos 4 aos 17. Por quê? 4 e 5 anos, pré-escola, educação infantil. Dos 6 aos 14, vem os 9 anos do ensino fundamental. E dos 15 aos 17, ensino médio. Essa é a educação básica. A gente vai ver isso com calma na LDB, né? Como é que se divide e tudo mais. Mas aqui na Constituição ela já diz: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Aqui deixa eu explicar esse contexto. Eu falei assim, Alexandre, mas o ensino médio já não é gratuito? O ensino médio, ele virou uma obrigatoriedade pós-Constituição de 88. Né? Há alguns anos atrás, se a gente voltar uns 20, 25 anos, ensino médio não era você chegar lá na escola e se matricular, não. Né? Eu me lembro que existiam filas no início do ano de pais para matricular aluno no ensino médio. Chegava lá, não vinha aqui, acabou a vaga, acabou. Vai ficar sem estudar. Ou então vai pagar uma particular. Ou então vai sair catando vaga para ver se tem algum lugar. Porque o ensino médio, ele não era capilarizado como o ensino fundamental. Né? O ensino médio, ele era mais restrito. E a Constituição, em 88, ela fala assim, ó, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Recentemente, com a incorporação da obrigatoriedade do ensino médio na educação básica, isso se tornou uma obrigatoriedade. Você não pode simplesmente chegar, se eu chego numa escola, eu quero uma vaga no ensino médio. Aqui não tem. Tudo bem, aqui não tem. Onde que tem? A questão é essa. Tá? Não é assim, aqui não tem, vira as costas e vai embora. Não, tudo bem. Aonde que tem? É preciso dizer aonde, né? Porque é um direito. Então, essa progressiva universalização do ensino médio gratuito, hoje ela está meio anacrônica, porque é universalizado, ainda que ele não esteja universalizado, todo mundo que deveria estar, mas pelo menos a vaga ela tem que ter. Né? Existe a garantia dessa vaga. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ainda vou falar muito desse preferencialmente, né? O AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele deve acontecer de preferência na rede regular de ensino. A regra é na rede regular, justamente para que ocorra a inclusão da pessoa com deficiência na escola regular. A lei coloca preferencialmente porque existem casos, existem possibilidades de ocorrerem turmas especiais, escolas especiais, classes especiais, existe a possibilidade, mas a regra deve ser o atendimento na rede regular de ensino. Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Mudou, né? Porque antigamente a educação infantil era até 6, o ensino fundamental começava nos 7.
Agora não, é até os 5, 6 anos já é ensino fundamental. Essa mudança já tem um bom par de anos já. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Claro, eu não posso, eu quero fazer doutorado em física quântica, mas eu não tenho capacidade para isso, não é da minha área, né? Por isso que a gente fala segundo a capacidade de cada um. Eu quero fazer escultura, eu não tenho talento artístico para isso. Então, os níveis mais elevados, né, o doutorado, isso são para as pessoas de acordo com a capacidade de cada um. Né? Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. A gente está falando aqui de ensino noturno regular, não está falando de educação de jovens e adultos, que é diferente. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso daqui, antigamente, era garantido apenas ao ensino fundamental. Hoje não, hoje se estendeu para toda a educação básica. Então, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, vai da educação infantil ao ensino médio. Antigamente, não tinha alimentação no ensino médio. Né? Material didático também não, nem na educação infantil. Hoje não, é garantido a todos. O acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Lembra que eu falei lá no início? É um direito público subjetivo. Não cabe, mas não cabe explicação. É direito, pronto, acabou. E aí, olha a responsabilização que acontece logo no parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Isso daqui diz o seguinte, o prefeito, o governador, quem quer que seja, que não oferece o ensino obrigatório ou a oferta irregular, um vaga menos do que deveria, impedindo o desempenho do direito, né, o usufruto daquele direito que a pessoa tem, ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado, ele pode ser denunciado e ele pode responder isso judicialmente. Tá? E digo a vocês, acontece muitas vezes. Eu já vi prefeito perder cargo por causa disso. Tá? Não, estava lá pessoalmente. Não, vê reportagens. Prefeito sofreu impeachment, foi afastado pela justiça, acontece. Tá bom? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Aqui é uma coisa que o pessoal me pergunta, como assim, Alexandre? Poder público fazer a chamada lá, fulano, está aí presente, não é o professor que faz a chamada. Essa chamada que o parágrafo 3º se refere é o seguinte, você vai recensear os educandos no ensino fundamental. Vamos ver quantas crianças em idade escolar do ensino fundamental eu tenho aqui no município. Tenho 5.000. E quantas matrículas eu tenho? Eu tenho 4.500. Poxa, eu tenho 10% das crianças fora da escola. Então, eu vou fazer a chamada a eles. Eu vou fazer a chamada pública. Né? Fazer campanha, eu vou fazer reuniões. Isso é fazer a chamada. É chamar quem está de fora para poder entrar nesse arcabouço, né? Porque o ensino fundamental, não apenas o fundamental, mas o ensino fundamental aqui específico, ele já foi universalizado. Não é para ter nenhuma criança fora da idade escolar. Então, compete ao poder público fazer esse censo para ver quem né, se tem alguém fora, e chamar essas crianças, né, os pais, para que matriculem essas crianças, e mais, zelar pela frequência deles junto com os pais. Ok? Até aí tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Tô sendo claro? Sim. Então, prosseguimos. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Qualquer um pode montar uma escola. É livre a iniciativa privada, desde que você cumpra as normas gerais da educação e tenha autorização e sua qualidade seja periodicamente avaliada pelo poder público. Tá? Preenchidas essas condições, você pode oferecer.
Agora, se não conseguir preencher, não tem como, né? É regido pela lei. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Esses conteúdos mínimos para o ensino fundamental, percebam, esse artigo 210, ele é de 1988. Então, já existia, desde então, a visualização da necessidade de você ter um conteúdo mínimo, porque o Brasil é muito grande. As diferenças culturais, regionais, são muito grandes, né? É muito louco você querer que 100% do conteúdo ensinado no interior do Amazonas seja igual ao conteúdo ensinado na periferia de Salvador ou no bairro nobre de São Paulo. Então, o que a Constituição fala? Tem que ter um conteúdo mínimo. Tem que ter um mínimo. Obviamente que vai ter uma parte que vai ser mais adequada a cada realidade, mas o mínimo é indispensável. Isso daqui é a ideia da Base Nacional Comum Curricular, é o mínimo, né? Então, ou seja, em 1988, na Constituição, isso já aparecia. Isso já aparecia, né? E essa base, ela só foi nascer aí 30 anos depois, praticamente, né? Mas é isso. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A gente vai voltar a falar disso em LDB. Mas, ponto interessante, o ensino religioso ele é facultativo ao aluno, mas é obrigatório para as redes. Tá? É obrigatório para as redes do ensino fundamental. Lá quando falamos de LDB, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso e como muitos municípios ainda desrespeitam isso. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Ou seja, o ensino fundamental é em língua portuguesa, mas as comunidades, né, indígenas elas têm total direito de usar suas línguas maternas. Artigo 211. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Eu vou falar muito desse sistema de colaboração ainda com vocês. Em resumo, o que é o sistema de colaboração? A Constituição fala o seguinte, ó, a União vai tratar disso, os estados vão tratar disso e os municípios vão tratar disso. Cada um vai tratar de uma área para poder organizar tudo. Agora, o que não é de forma alguma desrespeitado é o direito à educação. Então, se o município ele tem uma obrigação, mas não consegue cumprir, não vai falar assim, então vai ficar sem direito. Não, o direito à educação é maior. O Estado tem que ajudar. Se o Estado tem uma obrigação e não consegue cumprir, então os alunos aqui vão ficar sem aula. Não, a União tem que ajudar. Isso é o regime de colaboração. Cada um tem a sua atribuição. Mas o direito maior, que é o direito à educação, ele jamais pode ser deixado de lado. Então, eu tenho uma obrigação, mas se eu não consigo cumprir, entra o regime de colaboração e outro ente federado para me ajudar a garantir esse direito. Ok? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva. O que é a função redistributiva? Eu recebo os recursos e eu redistribuo com base em parâmetros de equidade, né? Que logo vem falando, para garantir a equalização das oportunidades educacionais. Ou seja, eu dou mais a quem mais precisa. Mas ele também tem a função supletiva, que é o quê? Suplementar. Né? O valor é X, mas eu vou entrar com mais X para garantir a oferta adequada. De forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Já os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
e os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Na LDB isso está mais detalhado, né? Do foco dos municípios no ensino fundamental, na educação infantil, e dos estados no ensino médio. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando a gente falar de LDB, aprofundar um pouquinho mais, né? Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Presta atenção aí, a gente está falando em prioridade. Os recursos da educação básica pública são prioritários para o ensino regular. O que não quer dizer, por exemplo, que a educação de jovens e adultos não vai ter, né, que a educação à distância não vai ter, mas a prioridade é o ensino regular. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Não tem ação redistributiva da União, que recebe os recursos e redistribui de acordo com critérios de equidade. A mesma coisa vão fazer os municípios, né, o Distrito Federal e os estados. Elas vão receber o recurso e vão falar, essa daqui precisa de mais, toma. Essa daqui, toma. Ela vai redistribuir, ou seja, ela vai exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, que é o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o artigo único, parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. O CAC, o custo aluno-qualidade, é um valor de referência para, como se você falasse assim, qual é o valor mínimo que eu preciso repassar por aluno para que se tenha uma educação de qualidade. E aí os responsáveis por isso fazem um cálculo grande, né? Olha, professor, né? O cálculo relativo ao salário do professor, biblioteca, sala de informática, internet, aparelhos tecnológicos, água potável, faz um cálculo. Em cima daquele cálculo se tem um valor mínimo. Qual o valor mínimo que deve ser repassado para, né, por aluno per capita, para que você tenha uma educação de qualidade? Essa é a ideia do CAC, tá? Custo aluno qualidade. Artigo 212. Importantíssimo e tema de prova, né? A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Funciona muito simples. Orçamento da União, no mínimo 18% para a educação. Orçamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no mínimo 25%. Muitos estados e municípios aprovam nas suas leis orgânicas ou nas suas constituições um percentual maior. Tem município que diz, o município fulano de tal empregará 28% da sua receita em educação, manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas pode, nunca para menos. Isso daqui é um dos casos em que o prefeito responde por crime de responsabilidade, porque ele descumpre um artigo constitucional, né? Então, lá no orçamento, bateu lá e deu só 22% em educação. Vai dar problema. Vai dar problema porque o mínimo constitucional é de 25%. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo. Receita do governo quer transferir. Isso daqui é interessante porque alguns estados podiam fazer o seguinte, constitucionalmente, eu sou obrigado a transferir para os municípios uma parcela de recurso. Você não pode botar essa parcela que você é obrigado a transferir na tua conta dos 25%, porque daí você já é obrigado, né? Então, a aplicação dos 25% não entra nisso daí. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas federal de ensino.
os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. O artigo 213 é um artigo muito técnico, que não vai interessar para a gente agora, tá? A gente vai ver isso quando a gente falar de Fundeb, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação pública, básica pública, terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. É uma das fontes de financiamento, tá? A contribuição do salário educação das empresas. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. É sempre feito per capita, né? Então, quem tem mais alunos recebe mais, quem tem menos recebe menos. É vedado o uso de recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Recursos de salário educação e recursos provenientes dessa cesta que forma os recursos não entram para pagamento de aposentadoria e de pensão. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos que trata o artigo 212 desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. O que ele está falando é o seguinte: se por um acaso deixar de existir algum imposto, substituir, pode-se rever os percentuais, né? Porque os valores do Fundeb são valores vinculados aos impostos. Então, se houver alguma modificação, pode-se rever. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. E, concluindo aqui nossa aula de hoje, o artigo 214. Alexandre, você pulou o 213. Pulei de propósito. É o que falava do financiamento da educação, né? Que eu vou detalhar isso posteriormente. Acho que não seria momento agora, porque é muito detalhe financeiro. O artigo 214 fala do Plano Nacional de Educação e vira e mexe, ele é tema de prova, né? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, ou seja, o Plano Nacional de Educação ele dura 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. Então, objetivos do Plano Nacional de Educação, segundo a Constituição Federal: erradicação do analfabetismo. Às vezes as pessoas ficam com medo. Erradicar não é muita coisa, não? Olha, é o objetivo, é o ponto que se quer chegar, que não tenha mais analfabetismo no Brasil. O que não quer dizer que, assim, no final de 10 anos vai conseguir. A gente sabe que não. É um processo. Mas o Plano Nacional de Educação ele é utópico também, né? A gente tem que colocar as coisas que a gente almeja para a educação. Então, a erradicação do analfabetismo é uma delas. Segundo, universalização do atendimento escolar, né? Todos na idade escolar estejam dentro da escola. Melhoria da qualidade do ensino, que é óbvio. Formação para o trabalho. Percebam que não entra mercado de trabalho, formação para o trabalho, que é muito mais amplo. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, né? Uma proporção, tantos por cento do PIB investido em educação. Isso, inclusive, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, a última, por sinal. Ok? Pessoal, é isso, tá?
a Constituição Federal é isso. É curto, não é muito grande, mas é extremamente importante, porque é a partir da Constituição Federal que as outras legislações se baseiam para definir as questões relativas aos direitos na educação. Ok? Ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não? Então, reforçando o que eu falei no início da aula. Essa aula vai estar disponível no Classroom para a turma amanhã, né? Essa aula que ela é aberta, inclusive para quem não é aluno, mas o material dela, a aula gravada e os exercícios, porque já tem uma lista com 10 exercícios, estarão disponíveis no Classroom já a partir de, creio que hoje mais tarde ou amanhã. Então amanhã vocês já podem entrar, ver, rever, fazer os exercícios, porque no sábado que vem a gente já vai começar corrigindo eles, tá bom? Sábado que vem a gente vai dar continuidade e corrigindo os exercícios e entrando na LDB. Lembrando que o nosso curso vai tratar de 2 áreas, conhecimentos pedagógicos, incluindo legislação e língua portuguesa. Primeira aula, conhecimentos pedagógicos, segunda aula, continuamos nos conhecimentos pedagógicos. Depois a gente parte para a língua portuguesa também. Ok? Se não temos mais nada a tratar, vou encerrando por aqui, agradecendo a vocês a participação. Bom sábado para todo mundo e a gente retorna sábado que vem. Ok, gente? Só lembrando, o pessoal que estiver interessado, que não é matriculado, pode entrar em contato com a Gestar lá no WhatsApp 71 35 10 11 24, tá bom? Que aí vocês vão ter as orientações direitinho de como matricular e na descrição do vídeo que aparece aí no YouTube, vocês vão ter também esse contato aí. Tá bom? Pessoal, bom dia para todo mundo, bom sábado e até sábado que vem. Tchau, tchau.